Fala pessoal, tudo bem? Excelente sábado a todos, bem-vindos ao 12 em Campo, dia 15 de abril. E a gente chega aqui trazendo as informações do Timão para você. O Corinthians que estreia amanhã no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. E de cara tem um tabu pela frente e a gente explica para vocês. A gente vai falar também sobre as dúvidas do Fernando Lázaro no meio-campo, principalmente ele que já entra no Brasileirão super pressionado, tá? Yuri Alberto, que foi mal contra o Remo, assim como todos os outros jogadores, é hoje o jogador mais valioso do mundo abaixo dos 23 anos. Olha que legal. E para finalizarmos, vamos falar aí sobre o mercado da bola. Rames Rodrigues livre no mercado. Seleção colombiana, joga muito, mas interessa ao Timão? Eu conto tudo para vocês. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. É isso, meus amigos, chegando com o 12 em Campo aqui para a gente falar do Timão e a gente começa falando sobre o tabu contra o Cruzeiro logo na estreia. O Corinthians, nos últimos 5 campeonatos brasileiros, né? O Corinthians tem dificuldades aí em vencer na estreia, né? Ah, mas venceu o Ivan, o Botafogo ano passado, mas fora de casa. Dentro de casa tem sido um problema também. Né? O Corinthians empatou 2 vezes, aliás, empatou com o Atlético Goianiense na estreia do Brasileirão aí recente, depois perdeu. O Corinthians não consegue ir bem em suas estreias nos últimos anos aí dentro do Campeonato Brasileiro. E de cara pega o Cruzeiro. E além desse retrospecto ruim aí de estreias em Campeonato Brasileiro, o Corinthians também tem um problema, que é não vencer o Cruzeiro. Olha só que curioso. O Cruzeiro passou os 3 últimos anos na Série C, na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Perdão, Série B do Campeonato Brasileiro. E nas últimas 5 partidas pelo Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Cruzeiro, o Corinthians perdeu 4 e empatou 1. Lembrando que no time do Cruzeiro desse ano tem 6 ex-jogadores do Corinthians, tá? Então, o Corinthians entra com uma responsabilidade muito grande de vencer a partida e o Fernando Lázaro tem dúvidas no meio-campo. Principalmente no meio-campo. No sistema defensivo, eu não vejo muito que ele mexer. Ele vai com aquilo que a gente já sabe, com Cássio, com Fagner, com Gil, provavelmente o Bruno Mendes e o Fábio Santos. Aí no meio-campo, eu não tenho muita dúvida que volta o Rony, tem o Fausto, provavelmente o Juliano, e aí talvez a maior dúvida entra com o Adson, que está super mal. O Adson está mal, tá, gente? Inclusive por avaliações dentro do clube. O Adson tem sido muito criticado dentro do clube por treinar muito mal. Ele meio que largou um pouco a mão da coisa e está treinando muito mal. Então não é só jogando mal. Ele teve a oportunidade de começar a partida contra o Remo, mas foi muito mais em função do descanso ali que o Fernando Lázaro deu, de segurar alguns jogadores, do que propriamente por rendimento. Tá? Dentro do próprio clube, é entendido que o Adson largou mão um pouco. Está sem foco, a cabeça não está no treino e vem caindo muito de produção. Então, ali fica ainda uma dúvida. Do Adson, pode pintar o Barleta, que eu acho que seria a melhor opção para o meio-campo ali, Matheus Araújo. Então, eu acho que tem uma grande dúvida nesse meio-campo ali, mas fora isso, eu não vejo muita novidade. E na frente, Roger Guedes e Yuri Alberto. Aí tá tudo certo, tá? Será que o Pedro pode começar como titular? Vai depender muito da formação, né, minha gente? Vai depender muito da formação que o Lázaro vai colocar em campo. Mas é uma dúvida que ele só vai dizer amanhã. É 1 hora antes da partida que a gente vai saber. Mas é só no meio-campo mesmo que o Fernando Lázaro tem dúvidas aí para armar a equipe, tá bom? Bom, minha gente, vamos falar agora sobre um jogador do Corinthians que é um cara que o torcedor gosta muito, né? O Corinthians fez
de tudo para contratá-lo e contratou, que foi o Yuri Alberto. E ele foi, né, ele está sendo considerado o atacante, né, o jogador mais valioso do mundo, tá? Na categoria sub-23, tá? Essa informação é do CS Football Observatory, tá? Que é o Centro de Observação do Futebol Internacional e Estudos do Esporte. Eles publicaram uma lista com os 100 jogadores abaixo dos 23 anos mais valiosos do mundo, tá? E o Yuri, ele aparece ali com um valor estimado de 35 milhões de euros, né? Cerca de 190 milhões de reais na cotação atual, tá? Então, né, dos jogadores brasileiros, é o mais valioso do mundo, tá? Claro que isso é importante para o clube, para o atleta, valoriza, né? É um jogador que, se fizer um bom campeonato brasileiro, a tendência é que é, exista interesse de outras equipes, principalmente equipes de fora do país, tá? Mas é um número importante para o Yuri Alberto, tá? E essa lista é dos jogadores brasileiros, tá? Então o Yuri Alberto ele aparece na lista como oitavo colocado, mas entre os brasileiros é o primeiro, tá? Então o Yuri Alberto em oitavo lugar aí com 35, avaliado em 35 milhões de euros. Depois vem o André do Fluminense, o Marcos Leonardo do Santos, Vitor Roque do Atlético, o Andrei do Vasco, enfim. Aí o Adson aparece na 39ª posição, tá? O Mantuan na 57ª posição, exatamente. São os jogadores do Corinthians aí que aparecem entre os mais valiosos do futebol mundial, abaixo dos 23 anos. E agora a gente vai falar, minha gente, sobre o Rames Rodrigues. Corinthians que fica nessa luta por um meio-campo, né, e deve contratar jogadores só a partir de julho mesmo, não deve pintar nada até o dia 20. Dia 20 é só para jogadores que atuam no futebol brasileiro. E a partir de 3 de julho entra aquela janela que vai durar um mês, né, de 3 de julho a 3 de agosto, a janela de transferências internacional. E o Corinthians já observou vários jogadores aí. O Rames Rodrigues atualmente está sem clube, né? Ele desde abril ele está sem clube, é um jogador que tem 90 jogos pela seleção colombiana, 26 gols marcados. É um jogador que dispensa qualquer tipo de apresentação, né, minha gente? Todo mundo conhece o Rames Rodrigues. E ele está livre no mercado. Ele chegaria de graça. O Corinthians teria que acertar salários com o Rames Rodrigues. Tem 31 anos de idade. É um jogador que, na sua opinião, que eu quero saber, valeria a pena investir um salário, pelo menos só salário, sem custo nenhum, custo zero, apenas acertar salários, e não é salário baixo, hein? O salário não seria dos mais baixos. Mas valeria a pena ter um Rames Rodrigues aí para o restante da temporada, ou pelo menos um contratinho de um ano? Quero saber sua opinião, porque é um jogador dentro daqueles vários nomes aí que começam e que estão sendo especulados, que estão sendo sondados, observados, monitorados, enfim, surge o nome do Rames Rodrigues. É um jogador que tem já uma carreira consolidada, grandes passagens por clubes da Europa, Real Madrid, seleção colombiana, enfim. É um cara que eu vi jogar algumas vezes, pessoalmente ali, e ele tem muita qualidade. Agora, 31 anos, você acha que vale a pena trazer um jogador com essa característica, com essa qualidade, com esse nome? Teria peso? Se encaixa no Corinthians? Você acha que daria certo o Rames Rodrigues nesse meio-campo? Quero saber sua opinião e seu comentário. E às 9 da noite, a gente volta
aqui no 12 em Campo, às 8 hoje é sábado, 8 da noite, a gente volta com todas as informações aí do Timão, com a lista dos relacionados, o provável time, aonde você assiste ao jogo, quem vai apitar, enfim, tudo isso a gente traz aqui às 9 da noite para você, às 8 da noite, perdão, 8 da noite, aqui no 12 em Campo, tá bom? Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, o like é muito importante, viu, gente? Se você deixa o like, é de graça para você, o YouTube entende que você gostou do conteúdo e outras pessoas, através do seu like, elas terão acesso ao vídeo, tá bom? Então é a única coisa que eu te peço. Não peço Pix, não peço Superchat, não peço absolutamente nada. Apenas um like e ele é de graça. Valeu? Grande abraço para vocês. Até mais tarde. Tchau, tchau.